Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal. E hoje, como eu havia comentado com vocês e combinado por aqui, eu vou trabalhar com os óleos essenciais. E dando ênfase, obviamente, aos óleos essenciais do Terra, né? Que são os óleos que eu utilizo lá em Joinville, na clínica Dandelion, e aqui na Grande Florianópolis, especificamente na clínica, na minha sala de atendimento lá no Long, em Itacurubi. Enfim, as pessoas me perguntam sobre os óleos essenciais, né? O que é um óleo essencial, para ser mais específico, que é o nosso foco de hoje. Vamos pensar que são óleos encontrados nas plantas, não é a seiva da planta, tá? O óleo essencial é uma outra coisa. Então, as plantas elas possuem um óleo. Esse óleo ele tem como função ser ativado em momentos em que a planta se vê ameaçada ou precisa de uma ativação no sentido de manutenção da sua natureza, manutenção. Vamos pensar aqui, ó, como se fosse uma manutenção da sua imunidade. Vamos trabalhar num linguajar bastante coloquial, tá? Não vamos usar a linguagem técnica aqui não, que eu acho que coloquial é uma linguagem que cabe bastante. Então toda planta ela tem o seu óleo, que é um óleo para quando a planta passa por um perigo. Vamos pensar num perigo sazonal, né? As estações do ano. As plantas ou árvores que estão localizadas em regiões temperadas. A gente fala em média latitude, né? Região ali como, por exemplo, região dos pinheiros, que tem muito pinheiro aqui, a região sul é uma região temperada. Então vocês podem perceber, o pinheiro ele tem período em que ele está em época de calor, verão, daqui a pouco muda a estação, vem o período de inverno. Então ao longo do ano, né, a amplitude térmica, a oscilação da temperatura, o calor e o frio, né, que acontece ao longo do ano ou mesmo durante o dia. Então essas intempéries que a gente fala, né, esse período sazonal de mudanças de estação, eles também acabam de alguma forma, né, mexendo, digamos, na estrutura, na composição dessa árvore, por exemplo. Então a árvore, assim como nós, precisa estar com a sua imunidade, vamos usar esse linguajar, né? Acho que cabe para cá, né? Essa imunidade em alta. Então, no momento em que a planta precisa de um reforço para que consiga superar os períodos de baixa temperatura, períodos muito frios, então ela vai acionar o seu óleozinho que tem lá dentro dela, né? E esse óleo então ele vai aumentar a capacidade de suportar situações extremas. No caso agora que eu estou citando aqui, o caso bem específico, a baixa temperatura. Então, na realidade, o óleo essencial ele tem essa função na planta, de aumentar a imunidade delas. Bom, então, mas como é que a gente pode aplicar isso no ser humano? Então é interessante lembrar que já os egípcios, civilizações antigas, já entenderam essa linguagem aqui, né, de que as plantas possuem a sua imunidade, talvez observando a planta, tentando entender como é que ela consegue passar por períodos tão intensos de frio e depois depois que passa o inverno elas conseguem se recompor, se recuperar, digamos, né? Justamente por causa dos óleos essenciais, que não é a seiva, é óleo essencial mesmo, são gotículas de óleos que ficam lá dentro da planta, né? E que são ativados, elas são bolinhas de óleo que estouram. Elas são ativadas quando necessário em alguma situação de extremo risco para a planta. Então, isso a gente trouxe esse conhecimento natural para nós aqui, para mim, para você. Então, os óleos essenciais que já são utilizados há muito tempo, de forma milenar, né, como eu acabei de falar, então eles passam a ser utilizados também para nós, né? Atuando em dois campos, vamos pensar assim, atuando no corpo físico, que é esse corpo que a gente está vendo aqui, né? E principalmente no corpo emocional,
Hoje em dia, quando a gente trabalha na medicina integrativa ou na medicina natural, que é o meu caso, né, a gente chama de naturopatia, então a gente entende que nós temos um corpo aqui, um corpo que é um corpo físico, um corpo biológico, e também nós temos os chamados corpos sutis, no caso, ou corpo sutil, né, o duplo etérico, né? Algumas pessoas falam de perispírito, daí vai o conceito de cada um. Eu prefiro utilizar então o chamado corpo sutil ou duplo etérico, que é o termo mais adequado para nós. Então, os óleos essenciais, eles atuam não só no corpo físico, mas também e principalmente nesse dual, né? Nesse duplo etérico, que muitas vezes nós podemos chamar de corpo mental, de corpo emocional, depende de qual literatura você esteja especificando ali na hora de estar explicando sobre esses corpos sutis. Então o óleo essencial ele consegue atingir esses corpos sutis, coisa que o medicamento normal, né, os remédios comumente utilizados pela medicina tradicional, eles não conseguem atingir. Os remédios, na realidade, eles vão atingir o quê? O corpo físico. E se restringem à patologia e àquela doença específica. Já os óleos essenciais, eles vão muito mais além disso. Eles vão atingir também e principalmente esse corpo que eu estou falando aqui, ó, que eu não consigo enxergar, né? Uns também falam de corpo vibracional. Eu gosto muito da expressão que eu já acabei de citar, que é o duplo etérico, mas eu gosto também de trabalhar muito a expressão o corpo emocional. Tanto é que os óleos trabalham muito com a questão das emoções, não é verdade? Então, os óleos são utilizados principalmente com esses objetivos. Eu uso os óleos essenciais lá no consultório de algumas maneiras. Vamos lá. Ele pode ser usado de 3 maneiras, são as mais comuns. Eu posso utilizar o óleo essencial na pele, lembrando sempre que eu vou precisar de um carreador. O carreador o que é? Primeiro, entendendo que não dá de aplicar o óleo in natura direto na pele. Alguns até podem, mas não é aconselhado, né? É importante que você dilua esse óleo, que ele já é muito concentrado. Para ter uma noção, o óleo essencial, em média, ele equivale a 24 xícaras de chá. Então, olha o poder desse óleo. Então, você pega uma gotinha de óleo essencial, pinga na tua mão, daí você pega o carreador, no caso o óleo de coco ele é um carreador, você coloca uma quantidade razoável na palma da mão, mistura e aplica sobre a pele. Se for no braço, eu trabalho muito com a planta do pé, eu trabalho com reflexologia, então eu faço essa dobradinha, vamos pensar aqui, né? Eu coloco o óleo carreador. O óleo carreador ele tem essa função do que? Como ele é neutro, ele vai dar condições de que o óleo que eu estou utilizando, ele consiga cumprir o seu papel, né? Sem comprometer a qualidade e a eficácia do óleo essencial. Então eu vou lá e coloco sobre a planta do pé e vou trabalhando alguns pontos. Geralmente eu trabalho com rochas, no caso essa pedra vulcânica, né? Depois que eu passei o óleo, vou lá trabalhando alguns pontos específicos da planta do pé. Eu não vou trabalhar hoje reflexologia, né? Quais são os pontos específicos, porque não é o nosso caso. Hoje a gente está trabalhando mais o poder dos óleos, né? Como eles atuam no corpo físico e no corpo emocional, né? Então, uma das utilizações da forma como eu utilizo é através da massoterapia que eu acabei de falar. A segunda forma que eu utilizo, que forma é essa? A aromoterapia, que é a mais tradicional, é a mais comum delas, né? Então, inalando, cheirando os óleos, né? Então você vai lá e vai inalar os óleos. Então vamos pegar aqui um óleozinho, vou pegar esse aqui, um Gard, que é um óleo que eu gosto bastante, e você vai inalando os óleos. Você pode usar também, para inalar os óleos, você pode usar o difusor, né? Porque você coloca difusores específicos para óleo essencial, tá? Você coloca uma gotinha, 2 ou mais dentro do difusor.
através do vapor da água. O óleo essencial ele é volátil, então ele se desmancha em pequenas partículas, mantendo a sua propriedade. Então ele fica na atmosfera, no ar atmosférico, e você vai inalando também por ali. E vocês sabem que no momento em que você está inalando, sentindo o cheiro, você está dando uma voz de comando principalmente para os corpos sutis. A pineal, a pituitária, que são duas glândulas importantes da nossa cabeça, elas vão receber essa informação e elas vão dar uma voz de comando para o corpo. É o que acontece com a planta. Na planta, no momento em que a planta se vê ameaçada, em períodos de frio muito intenso, essas gotículas de óleo, que estão lá dentro da planta, elas explodem, para que o óleo se passe para toda a planta, dando proteção a ela. A mesma coisa acontece com a gente, Quando você inala, essas gotículas vão entrar lá na tua cabeça, entram pela narina, que elas estão voláteis, pequenininhas, está respirando, dá uma voz de comando para a tua cabeça, para a glândula pineal, pituitária, e automaticamente dá uma voz de comando para que a nossa imunidade ela venha à tona, dando-nos aumento de imunidade. Eu uso muito assim, aumenta a nossa frequência, o nosso campo vibracional nos joga para cima. Então é uma terapia bastante legal e que eu uso bastante. Eu estou aqui sendo mais simples e usando um linguajar bastante coloquial para que vocês possam também assistir esse vídeo e entender o que eu estou falando, E a terceira forma também de usar o óleo é justamente ingerindo. Daí as pessoas me perguntam, eu sei que óleo a gente pode passar na pele, claro, com carreador sempre, porque ele não pode ser colocado direto na pele. Alguns até podem irritar a pele, por exemplo, então não dá de colocar ele direto. Eu posso usar também na aromaterapia, que é o mais tradicional. E o terceiro tipo, então, inalando. De que maneira eu faço isso? Tem pessoas que pegam uma gotinha, o limão, por exemplo, toda manhã você pode pegar uma gotinha de limão, do óleo de limão, pinga numa colherzinha e toma, na colherzinha. Tem pessoas que preferem usar cápsula. Existe uma cápsula hoje, já há muito tempo, mas vamos pensar que são cápsulas feitas de gelatina, inclusive. Você pega essa cápsula, pinga o óleo ali dentro, tampa e engole aquela cápsula, joga um pouco d'água para engolir e o óleo está entrando no teu organismo. Então são as três formas. As duas primeiras que eu citei, que é a massoterapia, a reflexologia, que é aplicar na planta do pé, e a aromoterapia eu aplico e faço no consultório. Eu tenho o meu kit. Eu vou tentar trazer aqui o meu kit para mostrar para vocês. Vamos lá. 1, 2 e tá aqui, Esse aqui é o meu kit de óleos. Eu vou tentar virar de uma forma que não caia nada. Aqui, Aqui é o kit que eu utilizo, que eu levo no consultório. Aqui também está aparecendo ali meio que branquinho, é um creme também, um creme neutro, onde eu também utilizo óleo, para poder fazer o trabalho de massoterapia ou de reflexologia, Então eu tenho o meu kitzinho aqui, que eu digo que é o meu kit SOS, Então essas três formas são as que eu falei para vocês. Lá no consultório uso essas duas, que seria o que eu acabei de falar, a aroma e a massoterapia. E sugiro, quando a pessoa está precisando tá com algum problema e ela precisa ter uma continuidade da utilização, e ela não pode estar todo dia indo lá no meu consultório, o que ela vai fazer? Então eu peço para que ela faça isso em casa através da ingestão ali, ingerindo na realidade o óleo através da cápsula. Então até aqui eu acho que está bom e entendido para vocês, Agora eu queria falar, e já vou falar, sobre alguns óleos que eu acho bastante e muito legal de nós falarmos sobre eles. Vamos começar então a falar sobre um óleo que eu acho muito legal, que é o óleo lavanda. Está aqui, vamos ver se vocês conseguem dar uma visão melhor aqui. Vamos ver lavanda, está lá lavanda. Bom, o lavanda é um óleo bastante interessante. Por quê? Porque ele trabalha muito mais do que com o corpo físico, ele trabalha no campo emocional.
Nós falamos muito hoje na questão das emoções, não é isso? Ando com as minhas emoções assim à flor da pele, né? E em tempo de pandemia nem se fala, né? Quantas pessoas aí estão com ansiedade, estão com problema para dormir, não querem buscar a medicina tradicional. Eu também acho que se puder utilizar a natural é melhor. Não porque eu trabalho nessa área, mas eu sempre acho que o natural é a forma mais adequada, ela tem mais a ver com a nossa naturalidade, né? Então eu tenho utilizado o óleo de lavanda. Ele pode ser utilizado na pele. O lavanda, no caso, você pode utilizar direto na pele sem precisar do carreador, né? No caso do óleo de coco. Até porque ele é um óleo que é utilizado para irritação de pele. Então, se ele é um óleo para irritação de pele, mordida de mosquito, então ele pode ser usado in natura, né? Claro que pinga um pouquinho na palma da mão, aqui na plantinha da mão, né? E passa o dedinho e vai lá no local específico e passa, né? Geralmente quem tem problema de ansiedade, problema de insônia, eu sempre dou como sugestão o lavanda e sempre sugiro que você use em alguns pontos do corpo. Os pontos de pulsação. Essa região aqui, ó, é um ponto de pulsação, né? Então você passa num braço, depois passa no outro. Essa região que fica aqui, ó, bem abaixo da região da garganta, né? Acima do peito aqui, ó, é uma outra área de pulsação. Nessas regiões aqui, ó, também a gente pode passar, que é uma região de pulsação. Então eu passo o óleo, dou uma pingadinha do óleo aqui, ó, na mão, na palma da mão, um pinguinho só, passo o dedinho lá e venho aqui nessa região, passo aqui embaixo do pescoço, nessa região e nessa região, que são regiões também bastante interessantes, né? Geralmente uma gotinha, 2 gotinhas. Nesse caso também pode colocar uma gotinha dentro da cápsula e ingerir, não tem problema. O cheirinho do lavanda é muito gostoso, ele baixa bastante essa adrenalina. E eu vou contar um relato para vocês aqui que eu acho bastante bacana e bem legal relatar, né? Experiências de pessoas que têm me procurado e que eu atendo lá na clínica. Lembrando que em Joinville eu não estou, por enquanto, atendendo por conta da pandemia. Na Grande Florianópolis eu estou atendendo só aos sábados, 2 pessoas de manhã, 2 pessoas à tarde, por conta também da pandemia. Eu estou me ficando em casa na maior parte das vezes do tempo, até por uma questão de nos cuidarmos, né? Então quem pode, fica em casa. Bom, então na realidade eu vou contar a história para vocês, vou contar algumas, mas essa em especial ela merece ser contada. Eu tenho uma conhecida, não citarei nomes, nem posso, né? Não é antiético. Melhor, não é ético na realidade, né? É antiético contar o nome da pessoa. Bom, então ela tinha problema de voar. Mas como assim ela voava? De avião, óbvio, né? Então ela tinha problema de voo, né? Então tinha muito medo, muito pavor na hora de andar de avião. E inclusive tomava remédio, indicação tarja preta. Por aí o nível de estresse com relação ao voo. Enfim. E em conversas, né, e etc, e tal, conversamos sobre a questão do lavanda, né? Então o que acontece? Botou lavanda nos pontos de pulsação, é isso, ingeriu lavanda na cápsula, levou o vidrinho de lavanda, que ele também vem em rolon, né? Levou um rolãozinho de lavanda, quando necessário aplicava, né? E aplicava aqui, ó, e já fazia esse movimentozinho aqui e tal, sentindo o cheirinho e tal, e foi, né? Eu sempre brinco assim, ó, lavada na lavanda, né? Tomou um banho de lavanda, mas não, usou só poucos, né? Poucas gotículas. Já falei que cada gota equivale a 24 xícaras de chá. Olha o poder do óleo aí, esse óleo concentrado. E o voo foi tranquilo e até dormiu no voo.
Então, obviamente, a partir dali entendeu, né? A pessoa entendeu o quanto de importância que aquele óleo em específico trouxe para ela, para a pessoa. Então, passou a ter uma qualidade de vida. Pensa bem, uma pessoa que precisa, que vive basicamente na ponte aérea, Floripa, São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro, que toda vez que vai pegar o voo tem que tomar remédio, tarja preta, então, e agora não precisa mais partir para o natural, então, para mim, com certeza é qualidade de vida, né? E esse é um caso de alguns outros tantos. Pessoas que têm problema de insônia, né? Por causa da ansiedade, não consegue dormir, o mesmo procedimento, a lavanda, principalmente se você colocar lavanda no difusor. Hoje eu não tenho o difusor para mostrar para vocês aqui, não está à mão aqui, né? Eu teria que levantar agora e ir lá buscar o difusor, e eu estou gravando aqui direto, sem pausa. E então dá de colocar também no difusor, você coloca lá no difusor, e ele vai então espalhando, porque o óleo ele é volátil, ele se quebra em pequenas partículas e fica na atmosfera, vai inalando, então você pode colocar e ter um sono bastante tranquilo. Tem pessoas que colocam na planta do pé, né? Agora é pelo inverno, coloca uma meia depois e daí deita de uma forma relaxada. Eu até falo, né, tem o ritual do dormir, né, se preparar para dormir. A gente não faz isso, né? A gente vai dormir de qualquer jeito, né? É legal você se preparar para dormir, né? Ter aquele preparo para dormir, né? Preparar o ambiente 1 hora antes de dormir, preparar o quarto, dar de pingar um pouquinho do óleo no travesseiro, né? Daí tomou aquele banho gostoso, passa na planta do pé, calça a tua meia, se agora no inverno é possível. Então, coloca aqui, ó, nessa região aqui embaixo da garganta, que é uma região que eu vou depois explicar para vocês. Tem uma glândula chamada timo. Vou explicar sobre essa glândula no próximo vídeo, vai ficar para a próxima vez. Então é um óleo que eu estou indicando bastante, que é o óleo de lavanda. Ele vai trabalhar principalmente no campo emocional, porque muitas vezes a insônia ela está associada a uma vida bastante turbulenta, a uma vida muito intensa, a um corre-corre, né? Você está sempre ali, ó, digamos que ativo, digamos que 24 horas em atividades, em problemas, em trabalho, etc. E acaba não tendo um tempo para você, um tempo de relaxamento. Então o nosso óleo de lavanda ele é muito bom para esse sentido. Um outro relato que eu vou colocar sobre lavanda também é pessoas que têm problema de irritação de pele. Exemplo, vou ser mais específico. De repente você está com um problema, mexeu o teu lado emocional e começa a formigar, começa a dar umas coceiras. Tem pessoas que se coçam, tem coceiras, mas é muito mais por questão emocional. Muitas vezes os médicos falam, né? Isso aí é de fundo emocional. A gente fez um monte de pesquisa aí, de avaliações e de exames e verificou que não tem nada, é tudo de fundo emocional. Então, quando o médico fala que é de fundo emocional, parta para os óleos essenciais, né? Então você começou aquela coceirinha no braço, vai lá, passa lavanda ou in natura, lavanda pode, ou então misturado aqui dentro do óleo de coco, que é o óleo, um carreador que vai ajudar a espalhar mais o óleo sobre a superfície da pele. Então é uma forma também da gente baixar essa adrenalina, diminuir a frequência, essa intensidade que a gente está ligado ali 24 horas, por isso que esse óleo ele é muito bom para esse tipo de objetivo, tá? Então esse é um dos óleos que eu queria e já estou mostrando para vocês. Um outro óleo também que eu acho muito legal, bastante importante e necessário, é o óleo chamado On Guard, que é esse óleozinho que eu vou mostrar aqui, ó, o On Guard. O On Guard, ele é um óleo bacana no seguinte sentido, ainda mais época de pandemia, que a gente tem que aumentar a imunidade, lembrando que os óleos não são remédios. Os óleos são, na realidade, formas preventivas de tratar
o teu campo emocional, o teu corpo, o chamado, como eu sempre falo, sempre tenho comentado com vocês, o chamado duplo etérico. Então ele vai atuar nessa área, né? Então o OnGuard, ele vai aumentar, ele tem a função de aumentar a imunidade. Um lugar bastante bom de aplicá-lo é justamente nessa região aqui, ó, em cima do coração, aqui no peito, ó, onde tem a glândula timo. Vou falar sobre ela, já comentei agora, né, no próximo vídeo, né? É uma glândula muito importante que trabalha nessa região das emoções, no chakra cardíaco, né? E que a gente atua bastante com esse tipo de óleo. Então você passa nessa regiãozinha aqui, ó, para aumentar a tua imunidade, né? E que traz uma frequência mais tranquila, de paz, de harmonização, que é muito importante. Então são óleos que a gente vai utilizando, né? A quantidade de óleos essenciais, a quantidade ela é bastante ampla, são muitos e muitos óleos. Aqui eu acabei citando apenas 2 da quantidade do número de óleos que são utilizados. Um outro óleo também que eu acho muito legal, quero ver se eu tenho ele aqui na minha mão. Eu tenho ele bem aqui, ó, o capim-limão. Em época de ansiedade, o capim-limão. O capim-limão também ele é muito bom para baixar essa adrenalina. Ele tem o hábito de baixar a frequência energética quando a gente está muito intenso, né? Com muita energia, a gente então coloca o capim-limão, ele vai relaxando, traz um relaxamento. O capim-limão eu gosto de utilizá-lo com o óleo carreador, no caso, de novo falando aqui do óleo de coco, né? Daí do pingo na palma da mão, 2 gotinhas, preencho ali com óleo de coco, faço aquele movimento ali assim, depois espalho nos pulsos, que são ponto de pulsação, por isso que é pulso, né? Aqui nessa região, no pescoço, nas costas. Então a gente vai trabalhando aí com esse capim-limão, que é um óleo muito bom também para nos deixar zen, assim, ó, bem tranquilos. Os óleos essenciais, eles são utilizados de forma preventiva sempre, né? Então a gente sempre diz que ele não é um remédio, ele é justamente um óleo bastante essencial e bastante importante para que a gente consiga estar com o corpo e a mente em dia. Essa é a grande sacada, né? Por isso que a gente sempre fala, o melhor remédio sempre é a prevenção, né? Não deixe para procurar um terapeuta, né? No meu caso aqui, de forma bastante específica, um naturopata. Não deixe para procurar só num caso de doença, por exemplo, né? O grande problema da humanidade, vamos pensar assim, é que as pessoas acabam procurando a saúde depois que estão doentes. Então a grande sacada, né? Acho que a grande inteligência é você prevenir para não ficar doente. Então os óleos essenciais eles têm essa função, a função de prevenir. São prevenções, medidas de prevenção. Eu sempre digo que o melhor remédio é a prevenção, né? Aqui eu tenho um livro também que eu gosto muito, Os Fundamentos Essenciais, né? Ler sobre os óleos é bastante interessante, se apropriar é muito legal. Então é isso. Hoje eu trouxe, então, vamos repetir aqui, eu trouxe hoje para vocês o lavanda, um outro aqui, o OnGuard, e eu trouxe o terceiro agora que eu mostrei ainda há pouco, foi o capim-limão, né? À medida que eu for trabalhando com vocês por aqui, eu vou trazendo outros e outros óleos, e a gente vai vendo aí a importância deles. E como eu falei, é um canal aberto a todo mundo, um linguajar bastante coloquial, eu faço questão de ser por aí, a linha de raciocínio, uma linguagem bastante acessível, para que todos possam entrar no canal, assistir o vídeo e entenderem. Esse é o meu propósito, né? Não é para estar complicado, a gente está aqui realmente para trazer para vocês um esclarecimento. E é assim que e é assim que será, e é assim que está sendo, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem em paz e bem, né? Mantenham-se saudáveis, não só no corpo físico, mas nos corpos sutis, no corpo emocional. Paz e bem para todos.